7. Programação das atividades. Um dos passos iniciais mais importantes para clientes deprimidos é programar as atividades. A maioria se afastou e está ativamente evitando pelo menos algumas atividades que antes lhes proporcionavam um sentimento de realização, controle, prazer e conexão, e que melhoravam seu humor. Muitos param de seguir sua rotina diária e têm menos cuidado consigo mesmos. Como Abe, eles não comem muito bem, exercitam-se com menos frequência, se é que se exercitam, e dormem demais ou muito pouco. Frequentemente aumentam determinados comportamentos como permanecer na cama, assistir à televisão, jogar videogame, dar uma olhada nas mídias sociais ou navegar na internet. Essa mudança nas atividades ajuda a manter ou a aumentar sua atual disforia e o sentimento de que estão, no mínimo, um pouco fora do controle. Nós transmitimos as seguintes mensagens. É importante agir de acordo com seus valores, com o que é realmente importante para você, e não com o que você gostaria de fazer, pois a depressão o deixa cansado, e então você vai querer evitar. Mas a evitação só deixa a depressão pior. Não espere até que se sinta com energia ou motivado para iniciar uma atividade ou tarefa. Faça-a primeiro. Você provavelmente descobrirá que se sente com mais energia e motivação em algum momento depois que começa. Quando estiver engajado em uma atividade, esteja atento a pensamentos negativos que podem reduzir seu sentimento de competência, propósito e conexão com os outros. Como você está deprimido, ao menos alguns desses pensamentos provavelmente serão incorretos, ou pelo menos parcialmente incorretos. Depois que você tiver terminado a tarefa ou atividade, não deixe de dar o crédito a si mesmo. Você pode dizer apenas algo como bom. Reconheça que esforçar-se para fazer alguma coisa significa que você está assumindo o controle, mesmo que em pequena escala, da sua depressão. Os clientes com frequência acham que não podem mudar a forma como se sentem emocionalmente. Ajudá-los a se tornarem mais ativos e dar-lhes o crédito por seus esforços são partes essenciais do tratamento. Fazer isso melhora seu humor e fortalece seu sentimento de autoeficácia. Eles demonstram a si mesmos que podem ter controle do seu humor e comportamento mais do que achavam previamente. Em geral, começamos a programar as atividades colaborativamente na primeira ou segunda sessão de terapia. Neste capítulo, você encontrará respostas para estas perguntas. Como você conceitualiza inatividade? Como você conceitualiza falta de domínio e prazer? Como você programa atividades com os clientes? Como você usa um quadro de atividades? Como você ajuda os clientes a acompanharem e avaliarem suas atividades? Em que tipos de atividades os clientes deprimidos devem se engajar? Como você usa um quadro de atividades para avaliar as previsões? Conceitualização de inatividade. Ao considerar o engajamento em atividades, os pensamentos automáticos dos clientes deprimidos frequentemente se colocam no caminho. A inatividade relativa do cliente então contribui para seu humor deprimido, pois ele tem uma escassez de oportunidades para adquirir um senso de domínio, prazer ou conexão, o que leva a mais pensamento negativo, que conduz a maior disforia e inatividade em um círculo vicioso. Por outro lado, tornar-se mais ativo e reconhecer que merece o crédito, em geral, melhora o humor do cliente e facilita para que ele continue sendo mais ativo. Se achar útil, você pode desenhar esses diagramas para o cliente e acrescentá-los ao seu plano de ação para que ele os revise em casa. Conceitualização da falta de domínio ou prazer. Mesmo quando os clientes se engajam em várias atividades, eles costumam obter baixos níveis de satisfação e prazer devido aos seus pensamentos automáticos autocríticos. Situação: engajar-se em uma atividade. Pensamento automático, comum. Não vale a pena fazer isso. Estou fazendo um trabalho horrível. Eu já deveria ter feito isso muito tempo atrás. Ainda há muita coisa para fazer. Não consigo fazer isso tão bem quanto antes. Isso costumava ser mais divertido. Não mereço estar fazendo isso. Reações emocionais comuns: tristeza, ansiedade, culpa, raiva de si mesmo. Comportamento comum: interromper a atividade. Não conseguir repetir essa atividade no futuro. O cliente também pode ter pensamentos negativos semelhantes depois de se engajar em uma atividade. Eu deveria ter feito isso melhor. Fazer isso foi só uma gota no oceano. Assim sendo, ao programar as atividades, é importante prever pensamentos negativos que possam interferir no início ou na continuidade das atividades, bem como pensamentos que poderiam diminuir seu sentimento de prazer, realização ou conexão durante ou depois da atividade. Programando as atividades.
A maioria dos clientes deprimidos alterou suas atividades diárias ou semanais em certa medida. É importante ajudá-los a se reengajarem mais plenamente na vida. Alguns terapeutas pedem que os clientes deprimidos preencham um quadro de atividades, figura 7.1, no começo do tratamento, anotando as atividades que realizam a cada hora e, caso estejam dispostos, avaliando seu sentimento de domínio e prazer. Então, eles usam as informações para orientá-los na programação das atividades. Mas nem todos os clientes estão dispostos a preencher o quadro. E eu prefiro fazê-los programarem atividades na própria avaliação. É por isso que lhes peço que descrevam suas atividades em um dia típico, o que me fornece informações suficientes para descobrir que tipos de atividades eles estão evitando. Idealmente, você já teve tempo suficiente na avaliação e na primeira sessão para identificar atividades potenciais do cliente. Se não houver tempo suficiente, pode sugerir atividades que estejam em consonância com as aspirações e valores do seu cliente. Em sessões posteriores, você pode fazer uma combinação de sugestão e investigação de outras ideias. Isto é o que discuto com Abby em nossa primeira sessão de terapia. Judith, sendo colaborativa. Poderíamos falar sobre como você tem passado o tempo. Você ainda tem se sentando no sofá, assistido à TV, ou usado muito o computador? Abby. Sim, demais. Judith, colhendo dados para motivar Abby. Como costuma ficar seu humor depois que você faz isso por algumas horas? Abby, pensa. Muito ruim, eu acho. Sempre penso que deveria ter feito alguma coisa mais produtiva. Judith, podemos falar sobre algumas outras coisas que você conseguiu fazer esta semana? Acho que isso será um passo importante para assumir o controle. Abby, ok. Judith, apresentando uma justificativa. Primeiramente, você deve saber que pesquisas mostram que se você quer vencer a depressão, precisa se tornar mais ativo. Não temos muito tempo hoje, mas acho que você pode pensar em algumas coisas que poderia fazer esta semana. Abby, não tenho certeza. Expressando um pensamento automático que poderia ser um obstáculo. Estou muito cansado na maior parte do tempo. Judith, você estaria disposto a tentar algumas coisas como um experimento para ver se está realmente cansado demais? Abby, sim. Judith, por exemplo, o que você acha de tentar sair de casa, mesmo que por apenas alguns minutos, na maioria dos dias esta semana? Quadro de atividades, lado 1. Nome, Eric Eli. Data, 24 de outubro. Aspirações, valores ou objetivos. Ser um melhor pai e marido. Trabalhar na indústria da música. Cuidar melhor da minha saúde física e mental. Encontrar um lugar onde eu me sinta em casa. Me envolver na comunidade. Olhe no verso da folha para escalas de avaliação opcionais. Figura 7. Ponto 1. Quadro de atividades parcialmente preenchido. Lado 1. Acompanhando e avaliando as atividades. Avaliação geral do humor em uma escala de 0 a 10. ABE. Acho que eu poderia fazer isso. Judith. Você poderia dar uma caminhada de 5 minutos. Ou poderia ir a algum lugar de carro. AB. Ok. Judith. Tornando o passo mais específico. Aonde você poderia ir? AB. Pensa, suspira. Bem, tenho que ir ao mercado hoje. Judith. Isso é bom. E quanto aos outros dias? AB. Acho que eu poderia ir à loja de ferragens. Tenho que comprar algumas lâmpadas. Judith. Isso parece bom. Você poderia ir a outros lugares, mesmo que não precise de alguma coisa. O importante é demonstrar a si mesmo que você pode começar a assumir mais o controle da sua vida, que mesmo que esteja cansado, pode começar a voltar a se engajar no mundo. AB. Sim, eu entendo. A seguir, quero me certificar de que Abe está preparado para a possibilidade de que sair não o faça se sentir melhor. Também reforço o modelo cognitivo. Judith. Mas não sei se sair irá afetar seu humor ou não. Isso dependerá do que você estiver pensando. Se você pensar, de que adianta fazer isso? Ou, isso é apenas uma gota no oceano, como acha que vai se sentir? AB. Deprimido. Judith. Acho que você está certo. E se você pensar, ei, isso é muito bom. Mesmo estando cansado, estou assumindo o controle. Este é um passo muito importante. Então, como acha que se sentiria? AB. Melhor. Judith. Ok. Mas não quero lhe prometer que sair com certeza vai melhorar o seu humor. Algumas pessoas de fato se sentem melhor imediatamente. Mas para outras, é como uma caixa de surpresas. Você sabe, aquele brinquedo em que você dá corda, faz um movimento circular com a mão, e o palhaço salta da caixa? AB. Sim.
Meus filhos tinham um. Judith. Algumas pessoas podem girar a manivela apenas uma vez e o palhaço já salta, e elas se sentem melhor. Outras pessoas precisam girar a manivela várias vezes. Pode demorar semanas até que o palhaço salte e elas se sintam melhor. Mas você tem que começar por algum lugar. IP. Eu devo sair de casa todos os dias? Não quero definir um item no plano de ação com o qual AB possa ter dificuldades e depois me culpar. E por isso proponho uma variação. Judith. Talvez devêssemos definir 4 vezes esta semana. Então, 4 vezes é ótimo. E se você fizer mais do que isso, melhor ainda. AB. Ok. Judith. Devo anotar isso ou você quer fazer? AB. Você pode fazer. Judith. Anota no plano de ação de AB. Depois disso, investigo a justificativa de Abe e o ajudo a responder aos pensamentos automáticos que poderiam representar um obstáculo a esses passos, associando essas atividades às suas aspirações e valores. Judith. Agora vamos anotar por que seria bom fazer isso. Abe. Você disse que esse é um primeiro passo para assumir o controle. Judith. Exatamente. Anota. Depois procura obstáculos potenciais. E então, o que poderia atrapalhar? Abe. Suspira. Se eu estiver muito cansado. Judith. Você poderia estar realmente muito cansado. E o que você diria a si mesmo se estivesse se sentindo muito cansado? Faço essa pergunta porque percebo que Abe teria uma boa resposta. Com outros clientes, o questionamento socrático teria sido importante. Ab. Acho que vá mesmo assim? Judith. Bom, vá mesmo assim por quê? Ab. Porque preciso voltar a fazer parte do mundo. Judith. O quanto é importante para você voltar a fazer parte do mundo? Ab. Muito importante. Judith. Identificando seus valores e aspirações. Por que é importante? AB. Para que eu possa voltar ao trabalho. Então me sentirei útil. Então posso ser produtivo. Judith. Mais alguma coisa? AB. Sim. Para que eu possa ser um pai e avô melhor. Judith. Devemos escrever alguma coisa sobre isso também? Se eu estiver me sentindo muito cansado e tiver vontade de ficar no sofá em vez de sair, ou suponho fazer alguma outra coisa, devo me lembrar. AB. Tenho que voltar a fazer parte do mundo. É importante sair. Se eu não sair, provavelmente continuarei deprimido. Judith. E você quer voltar a fazer parte do mundo para que possa... AB. Ser produtivo. Ser melhor para a minha família. Judith. Quando você estiver de volta ao mundo, se sentirá mais útil e competente. No controle. Terá um senso de propósito. AB. Sim, todas essas coisas. Judith. Isso é bom. Deixe-me anotar isso no seu plano de ação. Pausa. E devo acrescentar que sair pode ou não afetar seu humor imediatamente. E se não afetar, isso apenas significa que você precisa dar mais corda na caixa de surpresas? Ab, sim. Judith. Escreve isso. E agora, qual é a probabilidade de sair de casa mesmo que para uma caminhada de apenas 5 minutos ou uma ida rápida a uma loja pelo menos 4 vezes esta semana? Ab, com certeza farei isso. Judith. Ok, mas se você achar que não consegue, tudo bem. Isso apenas significa que provavelmente precisamos começar com algo mais fácil. Mas procure continuar monitorando os pensamentos que possam interferir. AB. Ok. Judith. Vou acrescentar isso ao plano de ação também. Faz isso. Dicas clínicas. Se tal discussão não for persuasiva, você pode tentar o seguinte, como fiz com Maria, quando o cliente resiste em programar as atividades. Quando tentei programar as atividades com Maria na primeira sessão, ela não quis se comprometer com nada específico. Achei que insistir nesse ponto prejudicaria a relação terapêutica, então combinamos que ela tentaria ficar mais ativa, em geral. Durante nossa revisão do plano de ação na sessão seguinte, o resultado foi que Maria não tinha sido capaz de ser mais ativa. Portanto, acrescentamos esse objetivo à pauta. Inicio lembrando-a da justificativa para programar as atividades. Judith. Tudo bem se conversarmos sobre algumas atividades esta semana? Maria. Ok. Judith. Você se lembra do que falamos na semana passada sobre por que isso é importante? Maria. Não inteiramente. Judith. Em primeiro lugar, as pesquisas mostram que uma parte essencial da superação da depressão é tornar-se mais ativo. Em segundo lugar, não parece que atualmente haja muita coisa que lhe traga prazer ou a ajude a se sentir competente, efetiva e no controle, não é? Maria. Acho que não. Judith. Sabe,
A maioria das pessoas deprimidas acha que vai se sentir melhor se ficar na cama. Posso lhe perguntar isso? Você já experimentou ficar na cama realmente por meses e meses? Isso a ajudou a se recuperar da depressão? Fazendo referência às aspirações de Maria. Isso a ajudou a chegar aonde você quer estar na vida, ter mais amigos, trabalhar e ganhar dinheiro, ter um apartamento melhor, encontrar um relacionamento romântico? Maria. Não. Judite. E se você continuar na cama, acha que de repente isso vai funcionar? Maria. Acho que não. Judite. Você gostaria de tentar um experimento diferente esta semana? Maria. Suspira. Acho que sim. Judite. Podemos falar sobre atividades que você acha que poderia fazer e que seriam ou significativas ou fáceis. O que seria melhor? Maria. Talvez as duas? Judite. Boa ideia. Ok, estas são algumas categorias. Autocuidado, como tomar banho, vestir-se, comer bem e fazer exercício. Outra categoria é conectar-se com as pessoas. Uma terceira categoria é organizar-se melhor em casa. Uma quarta categoria é recreação ou entretenimento. Então as categorias são autocuidado, conexão com as pessoas, organizar-se melhor e recreação/entretenimento. Pausa. Qual dessas categorias você acha que seria fácil e também significativa? Maria. Não vejo como programar as atividades vai ajudar. Um pouco irritada. Minha vida inteira é um desastre. Judite. Que bom que você me disse isso. Eu provavelmente deveria ter explicado um pouco mais. Você está absolutamente certa. Você tem grandes problemas e precisa de ajuda para resolvê-los. Mas veja o que descobri. Quando as pessoas estão tão deprimidas quanto você, tentar resolver problemas muito grandes vira uma sobrecarga. E por isso é melhor começar com coisas pequenas e construir confiança, mostrando que você pode assumir o controle de partes da sua vida e que você pode ser eficaz. É por isso que os pequenos passos são importantes. Maria suspira. Oh. Na sequência, lembro Maria sobre suas aspirações e como o fato de concretizá-las faria com que ela se sentisse bem e mudasse sua visão de si mesma e a forma como os outros a veem. Também fizemos um quadro mostrando como suas ações poderiam deixar seu humor melhor ou pior. Então ela está mais motivada para continuar com a programação das atividades. Judite, posso revisar as 4 categorias novamente? Autocuidado, conexão com os outros, organizar-se em casa e diversão. Você quer escolher uma categoria? Maria. Acho que me organizar melhor em casa. Judite. Bom, quais são as coisas que você poderia fazer esta semana que seriam relevantes e relativamente fáceis? Maria. Não tenho certeza. Não sei se tenho energia para fazer mais do que já estou fazendo. Judite. Você estaria disposta a tentar algumas coisas, como um experimento? Para ver se você possivelmente tem mais energia do que prevê. Maria. Acho que sim. Judite. Ok, então 3 coisas que não seriam exageradamente cansativas? Maria. Eu poderia jogar fora os jornais e retirar o lixo. Judite. Bom, o que mais? Maria. Mudar os lençóis da cama. Judite. Bom, o que mais? Maria. Pensa. Jogar fora alguma comida da geladeira. Judite. Todas essas são coisas boas. O que significaria se você conseguisse fazer essas coisas? Maria. Não sei dizer. Judite. Poderia significar que você consegue fazer coisas mesmo se estiver cansada? Que pode começar a assumir o controle da sua vida? Que pode dar os passos para ter uma vida melhor? Maria. Sim, acho que sim. Judite. Podemos escrever isso no seu plano de ação. Depois disso, Maria e eu conversamos sobre obstáculos que poderiam interferir ou que poderiam impedir que ela se sentisse bem ao realizar essas atividades. Discutimos pensamentos inúteis que ela poderia ter antes, durante e depois das atividades. Revimos a importância de se dar o crédito e de preparar um sistema como lembrete. Também discutimos como ela se sentiria quando realizasse essas tarefas e o que isso significaria sobre si mesma e sobre seu futuro. Por último, fazemos disso uma proposição sem perdas. Ou ela faria as atividades, ou monitoraria os pensamentos ou problemas práticos que se colocassem no caminho. Usando um quadro de atividades. Alguns clientes, como Abe, provavelmente executarão as atividades com que se comprometeram na sessão sem discutir precisamente quando realizá-las. Outros clientes se beneficiam do comprometimento com determinadas atividades em determinados dias e em determinados horários. Você e o cliente podem programar essas atividades colaborativamente em seu plano de ação.
ou usando um quadro de atividades, figura 7.1. Auxilie o cliente a listar suas aspirações no alto do quadro para ajudar a motivá-lo. É válido para alguns clientes usar o quadro de atividades a fim de planejar colaborativamente um dia inteiro, hora a hora. O cliente pode usar essa programação como modelo, elaborando uma programação mais específica a cada manhã ou na noite anterior. Certifique-se de que a programação esteja no lado fácil, sobretudo quando o cliente estiver mais severamente deprimido. Não é razoável esperar que ele saia de um estado quase completamente inativo para um estado ativo todas as horas do dia. Ele pode precisar programar períodos de inatividade relativa entremeados com atividades que requerem mais esforço. Avaliando as atividades. Quando o cliente usa o quadro de atividades para programar as atividades, ele pode posteriormente usar o mesmo quadro para circular ou assinalar quais atividades ele de fato completou. Alguns clientes estão dispostos a preencher o quadro de atividades com todas as suas atividades, pré-programadas ou não. Você coletará muitos dados importantes se o cliente estiver disposto a avaliar o quanto de sensação de prazer e barra ou domínio obteve de cada atividade. Ou ele pode apenas classificar seu humor geral durante a atividade em uma escala de 0 a 10. O cliente pode criar escalas com exemplos de suas próprias atividades em pontos de ancoragem, como 1, 5 e 10, ou 2, 5 e 8. Ver figura 7.2 para dois tipos de escalas de avaliação. Quando as pessoas estão deprimidas, suas memórias costumam ser mais negativas do que a experiência real. O cliente pode achar que um dia ou uma semana inteira foi ruim. Fazer as avaliações imediatamente após uma atividade, ou na hora do almoço, do jantar ou de dormir, o ajuda a reconhecer as partes que foram melhores. E permite que juntos vocês descubram se ele precisa programar mais atividades de prazer, domínio, sociais ou de autocuidado, e se deve reduzir outras atividades. Mas há uma ressalva. Alguns clientes não gostam de escalas de avaliação. Outros podem não ter motivação para monitorar suas experiências. Certifique-se de que o cliente tem alta probabilidade de avaliar suas atividades. Em caso negativo, poderá ser melhor deixar as avaliações como opcionais. Por outro lado, clientes que tendem a ser organizados e orientados para detalhes podem estar dispostos a monitorar todas as suas atividades durante a semana e avaliá-las. Escalas de avaliação para o quadro de atividades. Nome: Eric L. Data: 24 de outubro. Orientações: opcional. Use a primeira ou a segunda escala e preencha as atividades. Figura 7.2. Quadro de atividades. Lado 2. Escalas de avaliação. Tipos de atividades. Se você não sabe quais atividades sugerir ao cliente, pode revisar seu dia típico. Páginas 119 a 121. Então faça a si mesmo estas perguntas. Considerando as aspirações do meu cliente. Que atividades o cliente está fazendo demais? Que atividades ele está fazendo de menos ou evitando completamente? Ele tem um bom equilíbrio entre domínio, prazer, autocuidado e experiências sociais? O que ele pode fazer que seja significativo e levará a emoção positiva, conexão e empoderamento? O que ele pode fazer que o ajude a tirar conclusões positivas, especialmente sobre si mesmo? Pergunte-se também, em que novas atividades o cliente tem mais probabilidade de se engajar? Quando relevante, você pode sugerir que o cliente procure online atividades prazerosas ou hobbies, ou que converse com outras pessoas para descobrir o que elas fazem. Quando apropriado, pode sugerir que se engaje em algumas atividades com familiares, amigos, vizinhos ou outras pessoas na comunidade. Em qualquer um dos casos, ao revisar seus planos de ação em sessões posteriores, ajude o cliente a tirar conclusões sobre essas experiências, e especialmente o que o fato de ter feito essas coisas diz a respeito dele. No próximo capítulo, você lerá mais a respeito da definição e revisão de planos de ação e o que fazer quando o cliente tem dificuldades de executá-los. Dicas clínicas. Quando o cliente tem comportamento ou hábito problemático. Clientes com compulsão alimentar, tabagismo, uso de substâncias, gastos excessivos, problemas com jogos de azar, ou que agem de forma raivosa ou agressiva, podem registrar todas as suas atividades para investigar padrões de ocorrência, ou podem apenas registrar a ocorrência de comportamentos mal adaptativos. Usando o quadro de atividades para avaliar previsões.
Quando o cliente não acredita que a programação das atividades possa ajudar, você pode lhe pedir que preveja os níveis de domínio, prazer e conexão, ou como será seu humor geral em um quadro de atividades, e depois registre suas avaliações reais. Essas comparações podem ser uma fonte útil de dados. Se ele achar que suas previsões são imprecisas, em geral, ficará mais motivado para continuar programando atividades. Se as previsões do cliente se revelarem acuradas, você fará perguntas para conceitualizar o problema e então, provavelmente fará resolução de problemas e responderá ao pensamento inútil. Judith, podemos dar uma olhada em suas previsões no quadro de atividades e o que realmente aconteceu? Maria, acena afirmativamente com a cabeça. Judith, olha para o primeiro quadro. Vamos ver. Parece que você previu scores muito baixos, predominantemente 0 e 1, para as 3 vezes em que programou se encontrar com seus amigos, mas na verdade você avaliou o prazer e o sentimento de conexão como 4 e 5. Pausa. O que você conclui disso? Maria. Acho que eu estava errada. Achei que não ia me divertir, mas me diverti, pelo menos um pouco. Judith. O que acha que isso diz sobre você, o fato de estar disposta a se encontrar com seus amigos, mesmo tendo previsto que não iria se divertir? Maria. Acho que mostra que estou disposta a experimentar as coisas. Judith. Com certeza. Esse é um bom sinal. Pausa. Você gostaria de programar mais atividades sociais para a próxima semana? Maria. Sim. Judith. Bom, você vê o que poderia ter acontecido e de fato é o que estava acontecendo antes de vir para a terapia. Você ficava prevendo que não iria se divertir com seus amigos, e então não fazia planos. Na verdade, você não aceitava os convites que eles lhe faziam. Parece que este plano de ação a ajudou a testar suas ideias. Você descobriu que estava enganada ao achar que não iria se divertir, e agora parece que está mais disposta a programar mais. É isso mesmo? Maria. Sim, mas isso me faz lembrar de uma coisa. Eu queria falar mais sobre uma previsão que, na verdade, se revelou pior. Judith. Ok. Quando foi isso? Maria. Eu previ que teria um 5 em prazer quando fui ao parque no fim de semana. Mas foi um 2. Judith. Você tem alguma ideia do porquê? Maria. Na verdade, não. Judith. Como você estava se sentindo lá? Maria. Meio triste. Judith. O que estava passando pela sua mente? Maria. Não sei. Quero dizer, ir ao parque era uma das coisas que eu mais gostava de fazer, mas não gostei. Só me senti cansada. Judith. Você teve pensamentos assim. Ir ao parque era uma das coisas que eu mais gostava de fazer. Não estou gostando disso. Estou tão cansada. Maria. Sim, acho que sim. Judith. Mais alguma coisa passou pela sua mente? Maria. Lembro-me da vez em que fui lá com meu ex-namorado. Foi logo depois que nos conhecemos. Eu estava cheia de expectativas com o nosso relacionamento. Judith. Você teve uma imagem daquela ocasião na sua mente? Maria. Sim, nós estávamos passeando de mãos dadas. Eu estava lhe dizendo os nomes de todas as flores que conhecia, mas ele acabou rompendo comigo. Judith. Ok, deixe-me ver se eu entendi. Resumindo, aqui no meu consultório você achou que teria um senso de prazer moderado quando fosse ao parque, mas em vez disso, teve muito pouco prazer. É como se estivesse pensando em como as coisas eram e então teve alguns pensamentos negativos como ir ao parque era uma das coisas que eu mais gostava de fazer. Não estou gostando disso. Estou muito cansada. E também teve uma imagem na sua mente de um momento específico em que foi lá pela primeira vez com Roger, mas então se lembrou de que ele rompeu com você. E esses pensamentos e a lembrança fizeram com que você se sentisse triste. Pausa. Está correto? Maria. Sim. Nessa última parte, uso o quadro de atividades para identificar pensamentos automáticos que estão impedindo que Maria desfrute de uma atividade. A seguir, encontramos respostas a esses pensamentos e a lembrança para que ela possa aproveitar mais o parque no futuro. Dicas clínicas. Quando o cliente não está no momento, é importante que o cliente dê total atenção à atividade em que está engajado. Caso se engaje em ruminação depressiva ou em pensamento obsessivo, Mindfulness, capítulo 16, pode ajudá-lo a permitir que os pensamentos venham e vão enquanto ele foca sua atenção na sua experiência imediata. Resumo. Programar atividades é essencial para a maioria dos clientes deprimidos. Muitos precisam de uma justificativa, um lembrete das suas aspirações, orientação na seleção e programação das atividades, instrução sobre como focar sua atenção integralmente na experiência e como trazer seu foco de volta para a experiência quando sua mente se dispersa.
e respostas aos pensamentos automáticos previstos que podem impedir que comecem atividades ou interferir na obtenção de uma sensação de prazer, domínio ou conexão. Os terapeutas muitas vezes precisam ser gentilmente persistentes na tarefa de ajudar os clientes a se tornarem mais ativos. Clientes que são relativamente inativos no começo são beneficiados ao aprender a criar e aderir a uma programação diária com graus crescentes de atividade. Clientes que são céticos em relação à programação das atividades podem se beneficiar da realização de experimentos comportamentais para testar suas ideias ou checar a acurácia de seus pensamentos automáticos, comparando suas previsões com o que ocorre na realidade. Perguntas para reflexão. Por que programar atividades é tão importante para a maioria dos clientes com depressão? Como você pode conceitualizar a inatividade relativa e a falta de domínio ou prazer de um cliente? Exercício prático. Usando um quadro de atividades, programe para a próxima semana algumas atividades relevantes que estejam em consonância com suas aspirações e com as quais você pode ter dificuldade de se comprometer. Crie escalas para prever a sensação de prazer, domínio ou conexão que você obterá ao realizar cada atividade. Use as mesmas escalas para anotar suas avaliações reais depois de se engajar nessas atividades.